Capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encho os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Como oferta de gratidão. Todos os dias devemos reunir-nos em volta do altar da família e louvá-lo por seu vigilante cuidado de nós. Os filhos de Israel perderam de vista que Deus os estava protegendo dos animais peçonhentos. Quando, porém, ele retirou sua mão, foram afligidos pelas picadas deles. Que aconteceu então? Ora, Cristo mesmo ordenou que Moisés erigisse uma haste, fizesse uma serpente de bronze e a colocasse nessa haste, erguendo-a à vista dos israelitas, para que todo aquele que olhasse para ela pudesse viver. Eles não tinham que fazer uma grande obra. Deviam olhar porque Deus dissera que o fizessem. Suponhamos, porém, que eles se detivessem a deduzi-lo logicamente e dissessem: ora essa, não pode ser que sejamos curados olhando para essa serpente de bronze. Nela não há vida.
Mas o olhar de fé curou-os precisamente como Deus lhe dissera que seria o caso. Os que olharam viveram. Os que se detiveram a argumentar e a explicá-lo morreram. Que devemos fazer? Olhar e viver. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. São João capítulo 3, verso 14. Por que razão? Para que os que o contemplarem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que espécie de fé é essa? É crer simplesmente ou é uma fé de aceitação? Há muitos aqui que têm essa espécie de fé. Credes que Jesus era o Filho de Deus. Tendes, porém, uma fé pessoal no tocante à vossa própria salvação? Credes que Jesus é o vosso Salvador? Que ele morreu na cruz do Calvário para vos resgatar? Que ele vos oferece o dom da vida eterna, se credes nele? Amados, por volta das 23h50, nesta noite que passou, em 24 de fevereiro de 2018, me levantou uma voz. Foi uma voz que, quando ouvi, estava dormindo e me acordou. A voz disse: se esforce e não hesite. Deus fala em parábolas para que somente seus verdadeiros filhos o entendam. Eles avançarão sem hesitação, porque eles são os entendidos. Naquele momento em que ouvi isso, me levantei. Depois disso, não consegui dormir. Recebi muitas instruções de coisas que eu pessoalmente tinha que fazer e também ajudar outras pessoas. Então, isso estava girando na minha cabeça. Essas palavras que Deus fala em parábolas para que apenas seus filhos possam entendê-las. Naquele momento, quando eu estava pensando em tudo isso, ele me disse um exemplo. Isaías 26. Havia mencionado isso para mim antes. Então disse: somente os entendidos entenderão. Eu me levantei, orei, pedi a Deus que me ajudasse a alcançar mais pessoas, para que elas não sofressem e pudessem se preparar para a vinda iminente do Senhor. Neste momento, em minha súplica, em minha oração, me disseram que seria assim e que eu não me preocupasse. Me disseram que nossa igreja adventista está tomando as vidas de seus paroquianos em suas mãos e levando-as ao precipício. Ele se referiu a eles como cães burros que veem o perigo e se regozijam em cair e fazem outros caírem. Mas sua retribuição já foi designada. Então, naquele momento, eu vi como um filme. Eu vi um pequeno punhado de pessoas conscientes que estão levantando suas vozes para que muitos não pereçam e possam se preparar para o que teremos logo acima. Nesse momento, fui instruída a não hesitar e seguir a linha da verdade que se está se tornando cada vez mais acentuada, porque o céu a estimulou. Eu vi uma terrível guerra entre a organização adventista e os verdadeiros servos de Deus. Foi uma luta máxima de destruição, mas os últimos eram livrados pela mão divina. Naquele momento a cena terminou e a voz novamente disse: Deus fala em parábolas para que seus verdadeiros filhos o entendam. Então, amados, depois de um tempo meditando nisso, orando, voltei para a cama meditando sobre o assunto e agradecendo a Deus por sua infinita misericórdia, por seu verdadeiro povo. Eu não sei a que horas, mas eu nunca tive um sono profundo. Fui levada para este lugar que era um corredor no porão de uma igreja. Lá vi todos os tipos de atividades. Todos estavam absorvidos nelas, de refeições a filmes. De repente alguém correu e disse: a multidão está chegando. E nesse momento,
Todos os tipos de uniformizados entraram e todos começaram a percorrer as urbanizações, cidades, saindo ali fora da sala por uma parte de trás que tinham esses lobbies de igreja. Havia uma porta e todos eles saíram correndo. Mas não importava o quanto eles corressem, não importava para onde fossem, eles sempre os pegavam. Eu gritei com todas as minhas forças para ir aos campos. Corra para os campos! Mas minhas orações foram em vão, porque haviam barricadas em volta daquela cidade e eles não podiam partir, não importa o quanto tentasse. Então, meu acompanhante, naquele momento, me disse: Vamos. Eu não queria ir embora, porque vi pastores, anciãos, diáconos, muitas pessoas conhecidas que estavam desanimadas, descrentes ou atrasados, e não se preparavam para a fuga. Agora eu os via quando eles foram levados para grandes centros de formação. Essas escolas foram cercadas por flâmulas e eles estavam sendo maltratados, choravam amargamente sem conforto. Pedi que me deixassem ali, que eu pudesse ajudá-los, para que me deixassem ajudar. Não foi permitido. Fomos então para outro lugar. Entramos em um campo onde havia pessoas. Essas pessoas estavam arando a terra, outras plantando, outras colhendo, outras preparando sulcos para semear e irrigar. Então me foi mostrado alguns terraços de plantação que também acumularam água, como isso foi preparado para trabalhar deste modo. Foram plantados verdes mais bonitos que eu já vi. Todas as pessoas que estavam lá naquele lugar não foram afetadas pelo que estava acontecendo na cidade. Esse grupo estava calmo, absorvido em suas tarefas, e eles nem estavam vendo o que estavam acontecendo nas cidades. Nesse momento, fui levada a uma grande cabana naquele lugar, e lá todos, com grandes súplicas, pediam a Deus para perdoá-los, libertá-los e orientá-los. Então me disseram para prestar atenção nesses três atos: pedir perdão, pedir libertação e pedir direção. Naquele momento eu estava absorta nisso, e um tumulto foi ouvido à distância, mas estava se intensificando mais e mais e mais. Então estávamos em alertas. Quanto mais esse tumulto se aproximava, mais intensos eram os gritos e o vozerio. Aqueles de nós presentes estavam com medo, porque sabíamos o que aquele barulho significava, ou pelo menos eu sabia, porque eu já sabia o que estava acontecendo nas cidades, porque é daí que vinha. Então, todos nós caímos de joelhos para orar e começar a clamar por libertação. Naquele momento, meu acompanhante disse para mim: Venha, veja. Nós estávamos suspensos no ar e eu vi a multidão que estava chegando. Nesse momento, muitos anjos vieram rapidamente ao auxílio dos fiéis filhos de Deus. Foi um momento maravilhoso, onde as montanhas dificilmente poderiam suportar aquela hóstia angélica e com espadas desembainhadas foram fixadas na turbulenta multidão. Naquele momento, meu acompanhante me disse: O que você vê? Eu disse a ele: eu vejo as pessoas do Deus vivo protegidas por anjos exaltados. Foi maravilhosa aquela cena. Fiquei absorvida vendo tudo isso e, ao mesmo tempo, bem emocionada. Então, quando eu disse isso a ele, que via o povo do Deus vivo, protegido por anjos exaltados, ele me respondeu: Não importa o sacrifício, vale a pena ser fiel. Naquele momento eu disse um grande amém e disse: Abençoado Deus. E eu acordei. Amados irmãos, não sejamos lentos, não sejamos preguiçosos em não fazer a vontade de Deus, porque isso vai nos custar muito, e não apenas nós, mas nossos pequeninos, nossos adolescentes, jovens, aqueles que por si mesmos, por algum motivo, talvez não possam sair, mas dependem de adultos para sair dessas terríveis conflagrações que vão chegar às cidades. Vamos nos preparar nossos corações diante do Senhor. Matemos o nosso eu.
Matemos o orgulho, matemos tudo aquilo em nome do Senhor que nos impede de fazer a vontade de Deus. Vamos depressa, sair alegremente, sabendo que estamos cumprindo a vontade de Deus. Vamos depressa, vamos depressa. Não importa as dores que soframos, não importa o que deixaremos para trás, tudo vale pelo reino de Deus. É minha oração e meu rogo que todos nós preparemos e que sigamos nos preparando. Os que já estamos nisso, por estas coisas já está quase em nós e por eventos futuros e especialmente na vida espiritual, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Que o Senhor os abençoe. Amados, em 8 de dezembro de 2018, estando eu em minha cama, veio a palavra de Deus a mim, dizendo: Vá, escrevas e não te detenhas, fale e não se cale. Este povo de lábios me honra, mas o seu caminho é continuamente para o mal, e eu não tolerarei mais. Seus despojos logo estarão em suas portas, e sua ruína será vista por todos. Eles se enriqueceram do inocente e do insensato, fizeram festa e banquete a Moloque. Tamuz reinou entre eles, pois veneraram o fruto de Semiramis. Ó nação perversa e obstinada, que pensas que por saber minhas palavras podem sentar-se como rainha e julgar como juiz aqueles que alertam as minhas ovelhas da tua maldade. Não serás mais reconhecida, nem neste século, nem no vindouro, porque a evidência de tua maldade tem sido evidenciada para muitos mundos. Não foste zelosa, nem te arrependeste. Permitistes em teu seio a iniquidade e a prevaricação. Comestes deles e te engordastes como um bezerro do rebanho. O que então vai acontecer com você no dia do despojo? Dentro de ti brilhou a luz e foi dada a você como uma pérola de grande preço, mas a rejeitastes e a enterrastes, e vendo isso, outros, com grande temor, começaram a cavar, mas tu lhes açoitastes e provocastes a eles, escárnio e opróbrio juntastes sobre a cabeça deles, mas estes, impelidos pelo meu amor, pelo meu poder, seguiram cavando em busca da pérola de grande preço. Mas tu a descartastes e aceitastes lobos que, vestidos de ovelhas, apacentavam o rebanho e se engordavam deste. Os golpeastes e os feristes, mas eles continuaram com intenso amor e zelo, amor que eu lhes concedi, e eles continuaram cavando em sua busca. E o que você fez? Ao ver que seu braço não poderia detê-los, você tomou emprestado o poder civil, poder da justiça terrenal, para reivindicar o terreno onde eles cavaram para encontrar a pérola de grande preço, como tua.
Este terreno que estava abandonado e desprezado por ti, foi de repente por ti sutilmente apreciado, não por causa da pérola que estava lá, mas por causa do seu interesse que esta permanecesse ali, enterrada, e dissestes: nenhum mortal saberá, somente nossa palavra em consenso será ouvida, e nossa honra permanecerá sendo apenas nossa. Insensatos, sem razão, indolentes e com falta do espírito, acaso se poderá esconder algo da vista de Jeová? Acaso não serão meus anjos ministradores testemunhas? Acaso o Espírito Santo ainda não trabalha? Como você pode dizer, esta é a casa do Senhor, quando a pérola está enterrada? Mas teus planos foram descobertos. Quisestes matar os escavadores, pedistes conselho ao maligno e entrastes em casos de amor com suas mulheres. Sabeis que a pérola os brilhará na verdade, e vosso negror será descoberto. Como você poderia pensar que esse momento não chegaria? Insensatos, tardios em fazer o bem, sábios em conveniência e em mal proceder. Tua honra te engrandeceu e teus ganhos te corromperam. Amastes os deleites mais que a Deus, mas hoje te digo, eu tenho levantado no meio de ti arqueólogos que não desistirão, e a pérola de grande valor brilhará, e tu te espantarás de seu brilho. Brilhará tanto que não só tu te espantarás, mas aquela que adotastes como sua irmã, e fizeste uma aliança com ela para esconder a pérola. Ela virá sobre ti e não terá quem te ajude, porque tu rejeitastes o Santo de Israel. Mas esta pérola, em suas entranhas, terá pequeno socorro para quem a libertou, e ainda que o mal venha sobre ela, não prevalecerá, porque cairão ao teu lado 10.000 à tua direita, mas a ti não chegarão. Meu verdadeiro povo reconhecerá a luz da grande pérola e saberá da tua escuridão, a qual tem caído da luz, e te verão de longe e chorarão por ti, mas seu coração transbordará com gratidão e alegria por causa da luz da pérola de grande valor que tu escondestes, e eles puderam sair de tua escuridão. Ai de ti, Israel, ai de ti, Samaria, ai de ti, Jerusalém. Continuação do testemunho do dia 8 de dezembro de 2018, pérola de grande preço. Ai de ti, Israel, ai de ti, Samaria, ai de ti, Jerusalém. Te coloquei um nome, te fiz minha, mas seus amantes te seduziram com um laço infernal e você não escapará de suas garras. Sai dela, povo meu, para não tocar o imundo. Segui a pérola de grande valor. Escutai a voz que clama no deserto. Endireitai as calçadas e reparai as portas. Fazei sacrifícios somente a Jeová e bendiga o seu santo nome. E regozijais, porque a pérola de grande preço foi encontrada e sua luz brilha entre vós. Esses arqueólogos, o Espírito Santo os moveu para encontrar as peças, e estes, mesmo à custa de sua própria vida, movido pelo sobrenatural, começaram a busca,
conduzidos, dirigidos por anjos ministradores, machucados, desprezados, aborrecidos e em grandes penas, não desistiram da busca, até que brilhasse a luz, dissipando as densas trevas. Ouvistes que foi dito? Ó Jerusalém, minhas lágrimas derramei por ela. Hoje será da mesma forma, porque a Jerusalém moderna falsificou a profecia e escondeu a pérola, a guia de meu povo. Mas tu que ensinastes há muito, não desistirá ante o brilho da pérola, nem reconhecerão o seu erro, porque sua reputação é mais prevalente em ti que sua humilhação. O que acontecerá então quando você ver e entender que a graça e a misericórdia terminaram? Como Jerusalém, enquanto que elas proclamassem: casa do Senhor é essa? Muitos virão sobre você e te matarão, pois eles verão sua grande escuridão em que caístes por vontade própria, porque rejeitastes o Santo de Israel. O que então dirás naquele dia? O que você fará então? Aqueles que veem a pérola de grande valor e recebem sua luz, estarão implorando às trevas que mudem sua natureza? Acaso o leopardo pode mudar suas manchas e a zebra remover suas listras? Acaso não vê o que aconteceu no Alfa e foi predito que o Ômega seria pior? Vivo eu que a imprudência do Ômega superou, sobrepujou o engano Alfa, pois ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Onde está minha verdade? Está à porta dos que amam e agem segundo a verdade da pérola de grande preço. Não haverá desculpas de ninguém, pois essa pérola está exposta a todos. Mas muitos seguem homens de renome que eu não chamei. Estes são muitos que acreditam na sua própria sabedoria. São bajulados e engordados pelo povo, mas seus seguidores e sustentadores cairão, se não desistirem de estar com eles, porque o tempo está quase cumprido. Difamadores do bem, peritos no mal proceder, com vã justiça e lei morta se sentam para julgar aqueles que amam e defendem a verdade e lutam para que outros a vejam. Oh, como você pôde deixar de perceber o seu destino de perdição, que como uma corrente impetuosa de água, porém te mostras como água calma e suave, mas suas profundezas são correntes para a morte certa. Sentada como uma rainha, como é a Jerusalém, e como ela, seu luto logo chegará. E quem quer que esteja dentro de seus portões terá o mesmo destino que Jerusalém, porque não reconhecestes que o Santo de Israel te levantou, te criou, te sustentou. Ele te vestiu e te coroou, e te enchestes de perversidades, ainda mais do que as mulheres da noite. Eles te viram e ficaram com medo de você quando souberam quem te sustentava e te vestia, e vem agora no que você se tornou. Para ti já não há escapatória. Seu destino é traçado. Meus olhos se enchem de lágrimas por você, porque nem com a angústia de Jerusalém aprendestes e te tornastes ainda mais abominável do que ela. Jerusalém, tu que rejeita e mata seus profetas, tu que rejeitastes e matastes o Santo dos Santos, agora, pois, tu, Jerusalém moderna, tens rejeitado e matado novamente o Santo dos Santos. Enganas, rouba, adulteras, e teus seguidores serão culpados de sua própria vergonha, porque eles amaram homens acima do Deus de Israel. Mas meu povo
brilha pelo esplendor da pérola de grande preço. E essa luz os guia para os calabouços onde você tem escondido a verdade, e a labirintos onde mantém ocupado e atrapalhados o rebanho, para que eles não sejam iluminados com a sua glória, da pérola de grande preço, e essa luz os impulsionará a iluminar outros. Estes, meu povo, serão atacados por muitos, mas a pérola de grande valor seguirá iluminando o caminho. Muitos morreram esperando ver o que hoje essa geração adúltera e perversa está vendo, mas os sábios entenderão. Que, pois, desculpas colocareis diante deste testemunho? Porque de lua nova a lua nova e de sábado a sábado toda a carne virá para adorar diante de mim, diz o Senhor. E o que, pois, direis disso? O mesmo sinal que dei a Jerusalém lhe será dado. Ou o que fareis diante disso? Cães mudos e guias cegos dirigem o rebanho. Acaso não é o ouvido para ouvir e os olhos para ver? Acaso o entendimento não é para entender e os pés para caminhar? Mas este povo adoeceu de coração e mente, e sua mente se extasiou na excitação perversa, e seu coração nos prazeres do mundo. Se sentam, comem e bebem, dormem em camas espaçosas e rodeados de conforto, recusam-se a caminhar o caminho estreito e árduo da salvação. Portanto, tanto o seu rei como os seus príncipes cairão, e os seus súditos, juntamente com eles, porque reverenciaram as concupiscências e paixões deste mundo, e amaram as palavras de paz, quando eu não lhe falei de paz. Acaso a formiga deixará o seu trabalho por causa da cigarra indolente? Acaso a abelha deixará de dar o mel para que os outros não se beneficiem? Será que a luz deixará de brilhar para que as trevas siga seu curso? Vivo eu que cada uma teve o seu lugar, mas esta última, mulher, igreja, logo passará e nunca mais prevalecerá. Ó geração perversa, que se regozija nas trevas e desprezas a luz, menospreza as minhas leis, os meus estatutos, os meus profetas. Ao que foi revelado, eles chamam sua própria opinião, e para sua própria opinião chamam isso de revelado. Não sabeis que sem profecia o povo é desenfreado? Tardios em fazer o bem e rápidos no mal proceder. Aqueles que contigo recolhem, muito em breve, tudo o que eles recolhem se espalhará. Meu plano é quase cumprido e meu povo se esforça e avança, porque eles são sábios. A obra do mal se move nas trevas e muitos em breve verão. Mas as suas expectativas não serão satisfeitas e negarão a eficácia dela, porque suas mentes sofrem de falta de compreensão, porque seu coração se alegra com as obras das suas próprias mãos, odeiam o que é verdadeiro e amam o falso. Sepulcros caiados que se espantam com a verdade e desfrutam da mentira. Ai de ti, porque tua hora é chegada, e quem poderá te ajudar? Se o único socorro vem de cima? E nesse momento, amados, me foi dado Malaquias 3:9. Deixo estas palavras com vocês e que seja o Senhor quem dirige as suas mentes e dirige as suas vidas. É meu rogo e oração. Que o Senhor os abençoe. Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação.